Existe uma diferença entre regeneração e conversão. E é legal que a gente compreenda a diferença destas duas coisas dentro da Bíblia. Então, veja esse texto comigo. Diz assim, Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O que esse texto ele diz basicamente? Que nós estávamos mortos. Então, se eu e você passar perto de uma pessoa que está morta, você pode beliscar, você pode bater, você pode passar na frente e não haverá reação nenhuma dessa pessoa. E espiritualmente, para Deus, nós estávamos mortos em pecados, em ofensas, ou seja, não havia da nossa parte nenhuma reação para com as coisas de Deus. Então, no sentido em que Deus nos dá vida quando nós estávamos mortos, isso é regeneração. É Deus nos dá vida para que nós pudéssemos vê-lo, responder ao chamado dele. E quando Deus nos dá vida e nós ouvimos a palavra dele com fé, respondemos àquela palavra dele, abandonando erros, mudando a nossa vida, esse é o ato de conversão. Então, regeneração é quando Deus nos dá vida, é quando Deus opera dentro do nosso coração, de tal maneira que nós consigamos agora responder com fé para aquilo que Ele propõe para nós. E quando nós respondemos com fé aquilo que Deus nos propôs, isso é o que nós chamamos de conversão. Então, o ato de conversão é um ato do homem. Mas o ato de regeneração é um ato exclusivo de Deus, não depende do homem. Então Deus regenera o homem para que o homem possa responder a Deus, e esse ato de responder a Deus, deixando a vida velha, se curvando a Deus, isso é o que a Bíblia chama de conversão. É como no exemplo que nós temos lá em João, do caso de Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus estava na porta do túmulo. Lázaro nem sequer poderia responder a nada que Jesus fizesse, de qualquer pergunta ou qualquer coisa. Nem sequer ir na direção de Cristo, porque ele estava morto. Mas quando Cristo o regenera, o ressuscita, faz uma obra que somente poderia ser feita por ele, aí então ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouve e se encaminha até a direção de Cristo. É basicamente isso. Regeneração é Deus nos dar vida, e conversão é quando nós nos encaminhamos então na direção do próprio Deus, deixando para trás aquela vida velha, aquela vida morta. Então, basicamente essa é a diferença entre regeneração, que é uma obra exclusiva e totalmente dependente de Deus, né? O homem não pode fazer nada para que Deus o regenere, mas a conversão é um ato nosso, é nós nos encaminhando até Deus a partir da obra que ele realizou dentro de nós, nos dando vida, uma vez que estávamos mortos em delitos e pecados.